Eu venho de uma tradição que a gente é crítico a tratar a luta antirracista meramente como uma questão identitária, ou como um recorte, né, ou como um subtema, hierarquizando classe acima de todas as outras opressões que seriam de raça e gênero. Então, eu venho de uma outra tradição muito crítica, e isso não significa que nós somos críticas a ao debate sobre a luta de classes, muito pelo contrário. A gente é crítico ao debate da luta de classes isolado das outras da luta de raça e de gênero. A gente compreende que todas essas dimensões precisam ser pensadas de maneira conjunta, uma vez que elas se interseccionam. Então, o racismo científico, por exemplo, ele que tem um papel fundamental, né, na forma como as pessoas negras vão ser vistas, que coloca o negro como inferior, como objeto. Claro que hoje, em qualquer lugar sério que se produza ciência, ninguém vai defender esses absurdos, mas isso não significa que ele não está presente na nossa memória social e na estrutura da sociedade, né, das sociedades que foram dominadas. Então, o racismo científico ele ainda é presente. Por mais que a gente diga, tudo hoje em dia se saiba que isso é um grande absurdo e por que que ele foi pensado dessa maneira. Mas ele está presente na forma como as próprias academias se estabelecem, porque a gente não estuda da maneira como deveríamos intelectuais negros, intelectuais indígenas, pessoas que vêm de lugares que não sejam do lugar hegemônico. Então, eu estudei filosofia na Universidade Federal de São Paulo, que significou estudar o pensamento de homens brancos europeus, ponto. Essa foi a minha formação acadêmica. E quando eu questionei, né, alguns professores sobre, né, eu queria estudar filosofia africana, a resposta foi: isso não existe. A gente precisa entender que essa hierarquização ela não é natural, ela não foi providencialmente fixada, ela foi deliberadamente instituída, né? E de onde que ela vem? Então, a gente pensar o processo de colonização, que se cria, né, essa categoria do outro, o negro vai ser o outro do branco, aqui, sempre pensado em oposição, aquele que não é humano, aquele que não é racional, aquele que não é, né, sempre colocado como negativo, né, do que seria o sujeito universal, né, essa invenção moderna do sujeito universal. Mas, da mesma forma, Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, vai também pensar a categoria do outro para refletir sobre a questão da mulher, dizendo que a mulher é colocada como outro do homem, aquela que é muito emocional, aquela que não é racional, sempre em oposição. Então, essas categorias, essa categoria do outro, que é uma categoria, né, colonizadora, que coloca o negro nesse lugar de não humanidade, vai estruturar e basear não a nossa sociedade e a economia, o pensamento intelectual, porque quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de um sistema que perpassa em todos os aspectos, né? Não é uma questão que está ali pensada separadamente. Por quê? Porque a escravidão no Brasil ela foi a base da economia durante quase 4 séculos. A gente está falando de mercantilização de pessoas, a gente está falando de exploração da mão de obra das pessoas escravizadas que não recebiam absolutamente nada pelo seu trabalho forçado. Mas, além disso, estamos falando do comércio lucrativo que foi a mercantilização de pessoas durante quase 4 séculos. Então, essa foi a base da economia no Brasil durante quase 4 séculos. Então, pensar racismo também é pensar uma questão econômica, uma dimensão econômica, a dimensão social, a dimensão política.